Aqui, Casa de Criadores. Essa foto foi publicada em setembro, o desfile foi em maio, a foto foi publicada em setembro, e em outubro, início de outubro, na verdade, um estilista chamado Alex Santos me convidou para participar com ele de um evento chamado Casa de Criadores, que é a segunda semana de moda mais importante daqui de São Paulo, a primeira São Paulo Fashion Week. A proposta do Alex era que eu fizesse os acessórios e participasse com ele. Falei, ok, farei os acessórios, mas eu quero 4 looks meus, unicamente meus. E aí eu comecei realmente a curtir a questão do alumínio, porque até então eu fiz algumas experiências com o material. E nesse momento eu comecei a descobrir qual era a potencialidade desse material, né? O que aconteceu? As 4 peças, uma delas é bem um look, né? Um dos meus looks é bem no início do desfile, que ainda tem essa questão forte da representatividade, e os 3 looks finais ficaram sendo essas peças que têm alumínio, né? O que me deixou muito feliz, assim. O que na verdade era para ser apenas um acessório virou um look completo, né? Que aliás estão aqui expostos. Esse é um dos acessórios com corrente de alumínio, é um óculos customizado. Pode seguir, sim. Já uma bolsa feita também com resíduo calçadista e lacres de alumínio. Aqui começa um pouco a brincadeira do alumínio, né, sendo introduzido na coleção. Esse era o meu look de início, mantendo ainda um pouco do que acontecia no desfile passado, mas focando na representatividade. Aqui bolsa minha em tecido e esse headpiece feito com corrente de alumínio, já com banho, né, já um pouco diferente do que eu vinha fazendo até então. Mais um óculos customizado com a base em alumínio. Aqui começa a grande brincadeira do lacre. Né? Nesse momento eu comecei a desenvolver... Tudo aconteceu assim, era para fazer uma pequena peça que viraria só a cobertura de rosto, mas eu descobri que trabalhar com lacre, além de ser muito gostoso, dava uma dimensão muito maior, a textura era mais interessante. Então, além do rosto, já foi para a manga e eu fui crescendo isso ao longo do desfile. Aqui já com uma peça que é praticamente um semi-vestido, eu diria. Não chega a ser um vestido, mas é um semi. Já feito em lacres, aquela peça tem mais ou menos 1.200 lacres. Aqui, essa daí. Aqui o nosso vestido, que está aqui ao lado, por sinal. Estimados aproximadamente 3.000 lacres, todos eles cortados à mão. A gente tem um cálculo de 30 lacres a cada 10 centímetros quadrados. Então, é um trabalho considerável, mas é bem gostoso. E aqui a peça final, que encerrava o desfile, né, tinha todo um tema específico, mas eu queria muito ainda manter essa questão do alumínio e eu desenvolvi, nesse caso, uma trama de Tetra Pak, que é um material que é lindo, é maleável, ele tem um brilho muito bonito, porque é um brilho contido. Muitas pessoas acharam que eu tinha pintado, inclusive tinha um banho, né, no material, e não tem, é um material puro junto com uma malha de strass termocolante. A questão da modelo, nesse caso, mantém a história da representatividade, né? A Grazi é uma menina extremamente batalhadora, uma modelo com 31 anos de idade, que agora que está despontando, e fazia 4 meses que ela tinha acabado de sofrer um transplante de rim. Né? Então, tiveram algumas complicações em função disso, mas ela representava essa batalha também, por isso que eu queria que ela finalizasse o desfile. Aqui a gente tem alguns momentos de como as peças são construídas. Ah, sim, isso mesmo. A bolsa também, né? Essa bolsa está aqui. Vou levantar um pouquinho. Também resíduo de couro e a inserção dos lacres já. Depois, se vocês quiserem, só pegar, pôr a mão, enfim. Como é feito tudo de forma artesanal, assim, né? Feita a construção da bolsa tradicionalmente, com costura, para a máquina de couro, e depois inserimos o material metálico. É um pouquinho trabalhoso, mas é gostoso. Assim, é bom. Assim. Aqui deve ser mais um dos vídeos.
Olá! Não precisa sentar? Sil? Olha, esse foi com som. Na verdade, todos deveriam ter, mas tem uns que saíram com som, outros não. Mas o importante era a imagem aqui, nesse caso. Aqui o vestido de lacre, como ele foi feito e como começamos a ideia. Obrigada. Toda a construção da peça, né? Esse foi o momento em que eu estiquei a manga que eu estava fazendo e falei, não, essa manga tem que virar um vestido, porque manga é muito pouco. Tem que ser uma coisa maior. Próximo. A nossa outra peça em lacre também. Esse ficou sem som. As correntes também são de alumínio, eu não falei isso, mas ele é todo em alumínio, realmente. O mesmo sistema, né, da trama de alumínio. Novamente, um a um. Todo o processo de montagem da peça. Inclusive no corpo de quem ia desfilar, do Cauê. O teste para ver se não teríamos nenhum problema, né, de enganchar, de sair do lugar, porque quando a gente trabalha com moda tem essas questões. Desenhando fica tudo perfeito, está imóvel. Né? Aí às vezes você faz uma peça e conforme o modelo anda, ela sai do lugar e perde toda a linha que ela deveria ter. E aqui o conjunto em Tetra Pak tramado. O esquema também de construção é bastante simples, pelo menos para mim é simples. Já me disseram que não, mas eu acho simples. É uma trama, como qualquer trama de tecido, né? Para quem estuda moda, essa famosa tela, composição tela, que é um por um na horizontal e na vertical, colocada sobre uma base, né? Eu fiz um mulagem realmente, no manequim, depois fui ajustando, e um forro para sustentar tudo isso. Cada parte feita individualmente, depois unida para medir, e o fechamento. Também está aqui a peça. Aqui trabalhos específicos. Bom, a utilização dessas peças. Já me perguntaram, por exemplo, quem usa um vestido de lacre ou uma peça toda em alumínio, como que funciona? E eu já disse que o meu trabalho nesse sentido é conceitual e direcionado para alguns artistas. Eu coloquei só 2 aqui, porque eram realmente os que focavam no alumínio, são os mais recentes. Essas fotos são da gravação do clipe do Melvin Santana, que foi feito pelo pessoal do Projeto Margem. E ele queria realmente uma peça que fosse representativa e tem um significado afro, né? O nome do clipe vê se eu não erro, Umbando, é isso? Se eu não estou enganada, acho que é. Eu sempre troco pelo Ubuntu, eu acabo fazendo alguma confusão, assim. Mas tem uma questão de orixá, ele fala da representação das pessoas, né, dos comportamentos e do orixá que o rege, que é Ogum, né, que é justamente o senhor orixá que cuida dos metais, responsável pelos metais. E aqui um trabalho carnavalesco, olha só. Como o desfile foi em novembro, esse trabalho foi feito no carnaval agora, para Fernanda Lacerda. Para quem não se lembra, eu era mendigata do Pânico, que acabou fazendo um ensaio para o Globo, para o jornal Globo, com as minhas peças, na quadra da Gaviões da Fiel, porque obviamente ela desfila pela Gaviões da Fiel. E foi um trabalho muito gostoso de fazer, porque aí só teve a questão da adaptação da peça, né, num corpo feminino. Quando eu coloquei no desfile, eu queria realmente que fosse uma pessoa andrógena, e por isso eu escolhi o Cauê. Eu queria que tivesse esta representação, essa visão desse tipo de trabalho para públicos diferentes, e aí no caso da Fernanda eu tive de adaptar algumas coisas. Né? Já me perguntaram se ele é mais curto, realmente é proposital ele ser mais curto nessa parte do seio, mas também foi um trabalho bastante tranquilo para fazer. Aqui a foto do editorial com esse vestido que está ao meu lado, e que foi o do desfile. E por que eu selecionei essas 2 fotos?
imediatamente porque a minha inspiração foi Paco Rabanne desde o início. Quando se fala de alumínio, eu consigo pensar imediatamente nele, em segundo lugar no Thierry. E foi uma espécie de homenagem quando eu pedi para a nossa fotógrafa Heloíse fazer justamente a repetição da foto do Paco Rabanne, né? Porque era realmente uma alusão direta ao trabalho dele, o quanto isso me influencia, era uma forma até de reverência minha. Eu deixei essa foto por último justamente por isso. Eu acho que é a última foto, né? Com relação... É a última. Com relação ao que acontece daqui para frente. Bom, vários projetos, e nessa caminhada de 1 ano e alguns dias eu descobri um material que é muito mais rico do que eu imaginava, que tem possibilidades muito maiores de exploração e que eu estou só no começo disso. Né? Cada vez que eu venho, por exemplo, como eu já disse, no Centro Cultural, eu descubro uma técnica diferente, uma forma de utilização diferente, uma textura diferente, e é um material que ainda vou explorar, acho que há de eterno, se deixar. Né? Tem muita coisa ainda pela frente, então certamente o alumínio, dentro do meu trabalho como estilista de moda sustentável, é um ponto extremamente forte e vai sempre fazer parte desse trabalho. Pela própria qualidade dele, né, por todas essas possibilidades de utilização, e porque eu acho que é o material mais reciclável que eu conheço. Né? Ele tem um custo alto para ser produzido, mas a reciclagem dele é muito fácil. Né? Ele não tem uma temperatura muito alta comparada com outros metais para fundição. Ele tem essa questão da leveza, da utilização da cor, tem uma série de fatores que possibilitam fazer muitas e muitas e muitas criações. E a minha experiência, na verdade, é o que eu acabei de contar para vocês, justamente no sentido de fazer com que as pessoas percebam o potencial que elas têm em mãos. Se de alguma forma o meu trabalho puder influenciar as pessoas para elas não desperdiçarem o que elas andam desperdiçando porque não têm consciência do uso, eu já me sinto feliz. Assim. Colocar, por exemplo, uma peça feita de lacres de alumínio é despertar para as pessoas comuns o como isso pode ser visto de uma outra forma. Né? A minha proposta de trabalho é exatamente essa, é aquele material que não era funcional mais da forma que eu via, pode ser usado e funcionar muito bem para uma outra coisa. É o upcycling direto, assim, feito diretamente. Até porque eu acho que a gente já está num estágio em que não dá para jogar mais nada fora. Né? Acho que já prejudicamos o suficiente o planeta, acho que não temos ainda consciência do quanto isso é importante e o que a gente vai deixar para as próximas gerações. Isso é uma preocupação grande. Não só porque eu tenho um filho pequeno, mas porque é uma preocupação realmente. Então, o meu legado, ele se firma justamente nessa questão do reaproveitamento. E no caso do alumínio, ele certamente entrará em várias e várias e várias coleções. Com relação a projetos, lançamento de uma coleção cápsula em alumínio, especificamente em alumínio e pedraria, em breve, muito em breve. E setembro, eu fui convidada já, na verdade em março, mas eu transferi para setembro, fui convidada para me apresentar, fazendo um desfile das minhas peças no Western Canada Fashion Week. Então eu levo também essa questão da nossa criatividade brasileira, porque eu sou a primeira brasileira convidada a participar do evento, o que é uma responsabilidade imensa, né? Mas fico feliz justamente por lidar com essa questão da reciclagem, né, nesse projeto. E tem muitas coisas de alumínio já colocadas nesse desfile. Né? Para quem não sabe, nós somos o país que mais recicla alumínio, né? Isso é importantíssimo. Então, obviamente, eu teria que calcar meu trabalho nesse foco também. Bom, é isso. Estou aqui aberta a perguntas. Espero que tenham gostado. Alguma pergunta? Alguma coisa? Não? Todo mundo quietinho? Nenhuma? Todo mundo de boca aberta. Fala. Algumas latinhas de refrigerante colorido, é possível utilizar? É possível, sim. Eu ainda estou estudando, na verdade, como fazer isso, porque é uma lâmina muito fina. E aí a minha preocupação é como não machucar no corpo. Então, eu estou procurando um suporte ainda para colocá-lo, mas é super, super possível. Ele é muito fácil de moldar. Essa questão da cor do pigmento não interfere no seu trabalho?
Não, pode até ser acrescentado, não tem problema. Na verdade, é o que eu falei, eu estou muito nova ainda no alumínio, ainda não explorei todas as possibilidades. É mais ou menos como eu trabalhava com o PET. Né? As pessoas olham minhas peças de garrafa PET, né, feitas através das garrafas PET, e falam, nossa, que tinta você usou aqui? Não usei, porque tem tantas cores ainda para serem aproveitadas que a gente nem conhece, né, nem se dá conta, na verdade. Né? Você toma água todo dia e não percebe a quantidade de cores que existe nas garrafas de plástico. No caso do alumínio é meio isso, eu gosto tanto da textura e do material em si, que assim, vai ser uma segunda fase trabalhar com essa questão da cor. O que eu, dando spoiler aqui, o que eu estou fazendo e preparando para o desfile é ter peças com lacres de alumínio colorido. Trabalhar a questão da cor do alumínio que já vem. Mas ainda não sei, ainda estou em estudo ainda com essa questão da latinha e o colorido externo da latinha. É isso. Em relação a relacionar mesmo ao alumínio com o tecido, você pensa nisso ou não? Olha, Pegar isso aí. então, penso, mas eu gosto muito de trabalhar com material puro. Ainda eu gosto muito da possibilidade que ele me dá de fazer. Então, talvez essa associação seria como eu venho fazendo com o PET, ter paetês de alumínio. No PET eu já faço essa experiência. Né? Eu tenho tecido de base e paetê de PET, que é uma forma também, né, de utilizá-lo. Talvez o alumínio vá por esse caminho. Aí sim, provavelmente as latinhas sejam mais fáceis de usar.